Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso livre de Teologia Alimento Sólido. Esse curso é 100% gratuito. Você pode se inscrever pelo site alimentosolido.com.br. Caso você está assistindo essa aula e não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, dê seu like ou seu dislike, caso você não goste dessa aula ou desse conteúdo. Nós estamos estudando prosperidade cristã, essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula a gente viu que Deus é o dono do ouro, da prata, da terra e de toda a sua plenitude, inclusive do nosso corpo. Nós não temos nada para negociar com Ele. E tudo aquilo que nós cuidamos e administramos nessa vida, nós administramos como mordomos, administramos como aqueles que não têm nada, mas cuidam das coisas que são do seu Senhor. Deus é o dono de tudo, o Senhor de tudo, e nós administramos apenas. E vamos prestar contas da nossa administração. Esse é o resumo, em síntese, aquilo que falamos na primeira aula. Caso você não tenha assistido, aqui nesse canal você vai encontrar a primeira aula do módulo Prosperidade Cristã. Se você não tem a sua apostila, você pode solicitar pelo e-mail que você vai achar aqui na descrição do vídeo ou pelo WhatsApp também que você vai achar aqui na descrição do vídeo. Reforçando, esse curso é 100% gratuito. Para você que tem apostila, na página 1, hoje nós vamos entrar no tópico de número 3, que diz: alguns homens de Deus foram ricos, mas isso não é regra. Alguns homens de Deus foram ricos, repito, mas isso não é regra. Tem uma seita, uma grande igreja aí intitulada como igreja evangélica, mas não passa de uma grande seita no Brasil, que eles inculcam os crentes, né? Ou inculcam os seus adeptos. Não só eles, tem outras igrejas também que são adeptas dessa teologia da prosperidade, que eu gosto de chamar de teoria da prosperidade, esse falso evangelho, que não é evangelho, é falso, esse falso evangelho da prosperidade. Eles inculcam os seus adeptos de que um crente de verdade é um crente próspero, rico, é alguém bem de vida. Mas isso não é uma verdade segundo a palavra de Deus. Mas é uma verdade na palavra de Deus que alguns homens de Deus, Deus quis, né, por sua soberania, fazê-los ricos, quis enriquecê-los. E eu quero citar alguns nomes aqui só para refrescar a sua memória, que está aí na sua apostila. O tópico 3, a letra A, diz assim: Deus deu riquezas para Abraão, Isaac, Jacó, Salomão. Posso incluir aí Davi, né? Antecessor de Salomão aí, Davi. Nem todos aí administraram bem as suas riquezas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? E Davi, vamos lá, mandaram bem. Mas Salomão administrou muito mal. Acumulou, desobedecendo ali as orientações de Deus na lei para um rei, acumulou carros, acumulou cavalos, acumulou ouro, acumulou muitas riquezas e acabou também com isso se relacionando também com muitas mulheres e por isso acabou servindo os deuses dessas mulheres e se corrompendo completamente ou quase que completamente, acredito eu, no arrependimento aí, no finzinho da vida de Salomão, por aquilo que ele mesmo escreveu acerca da sua própria vida, por sua própria reflexão, entendendo que o princípio do temor ao Senhor, ou melhor, o princípio da sabedoria era o temor ao Senhor, ele entendeu isso, então creio que no finzinho da vida ele se arrependeu daquela vida em que ele mesmo intitulou que tudo foi vaidade de vaidade. Lembrando que Deus confia as suas riquezas para serem administradas por homens que ele assim deseja, conforme ele deseja. A parábola dos talentos nos ensina isso. Os talentos ali é dinheiro, né? E ali claramente ele dá 5 para um, dá 3 para o outro, 2 para o outro, 1 para um, e ali ele divide conforme ele quer, conforme lhe apraz, e nós temos que administrar muito bem aquilo que o Senhor confia em nossas mãos, lembrando que não temos nada aí para poder barganhar com Deus, como ensina
ou ensinam essas seitas pseudo-evangélicas aí. A letrinha B da sua apostila diz assim: pobreza não é sinal de maldição, mas miséria sim. É claro que se você conhece as escrituras, você vai me questionar, vai dizer assim: opa, peraí, calma aí. A Bíblia Sagrada narra uma história, Jesus Cristo conta essa história com H, sobre o rico e um homem mendigo chamado Lázaro. E esse homem mendigo estava passando dificuldades. Mas a Bíblia é muito clara que ele estava vivendo em miséria, vivendo uma vida miserável, ficava ali mendigando e pedindo coisas na frente da casa desse rico, que a Bíblia não cita o nome, Jesus não cita o nome, só cita o nome do mendigo que era salvo, o Lázaro, mas ele estava coberto de chagas. Tudo indica de que ele era leproso, de que ele tinha lepra. E por isso, naquela sociedade, ele vivia à margem da sociedade e por isso estava em condição de miséria. Mas nós vamos encontrar vários textos na Bíblia que indicam que Deus tem prazer em suprir todas as nossas necessidades, fazer com que a nossa vida seja próspera, no conceito correto de prosperidade cristã, ou seja, uma vida emocionalmente próspera, espiritualmente próspera, fisicamente, com relações interhumanas prósperas e financeiramente também com as nossas necessidades supridas, né? Nossas necessidades básicas supridas. Nós não precisamos de muita coisa. Nós que acreditamos que precisamos de muita coisa, porque o sistema, né, como funciona o sistema do mundo, nos inculcou que nós precisamos de muitas coisas, mas nós não precisamos. Miséria não é falta de dinheiro, mas de Deus. Essa frase é bacana. Miséria não é falta de dinheiro, mas de Deus. E pode pesquisar sobre isso. Você vai encontrar famílias vivendo em miséria. E lá você vai encontrar pessoas que não trabalham, pessoas que são, desculpe o termo, mas é mais agressivo, mas é real, vagabundas, pessoas que, né, são preguiçosas, pessoas que têm problema com álcool, pessoas que têm problema com droga, pessoas que têm problema com imoralidade sexual, pessoas que não estudam, não se dedicam, não lutam. E aí você vai encontrar ali a ausência de Deus naquela casa. A ausência de comunhão, de relacionamento com Deus, a ausência de conversão, a ausência de fato de uma vida com Deus. E por isso também a miséria sempre visita esse tipo de casa e por lá mora e por lá fica. Quero ler um texto, né, que o rei Davi citou, o rei Davi escreveu, na verdade, está em Salmos de número 37, versículo de número 25, Salmos 37, 25, que diz assim: fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Fui jovem, o rei Davi está dizendo, e já estou velho, vivi minha vida, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Então, bem claro aqui de que se a pessoa é justa, nem ele e nem os seus descendentes vão mendigar o pão. Lembrando que nós falamos já, mas reforçando, nós podemos sim, como crentes, passar fases difíceis na vida. O apóstolo Paulo padeceu fome por um período, mas não é regra para a vida. Se nós estamos vivendo na miséria por anos, por séculos, né? Séculos ninguém vive, né? Por anos, isso tem algo errado na nossa vida, tem algo ali que indica que está faltando Deus, a ausência de Deus, a ausência de obediência aos princípios da palavra de Deus naquela família. Então, o rei Davi dizendo aqui: fui jovem e hoje fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, sozinho, e nem a sua descendência, os seus filhos, mendigar o pão. Quero ler alguns textos também para deixar bem claro de que Deus não só ama muito o pobre, como ele também
ama aquele e admira aqueles, vamos dizer assim, né? Honra aqueles, melhor dizendo, né? A gente não tem nada para que Deus admire em nós, mas honra aqueles que cuidam dos pobres, que honram os pobres, para a gente poder entender isso com clareza. Tem gente que, igrejas, né? Muitas vezes, até pastores, que fazem distinção entre pobre e rico nas suas comunidades, tratam os ricos, né? E tratam os pobres de uma forma bem ruim. Eu lembro de uma ilustração bem interessante que conta que uma irmã, né, ela foi, a vida levou ela a trabalhar num bairro de ricos, ela cuidava ali de uma família, né, era cuidadora de um idoso, é uma ilustração, e nesse bairro de rico tinha uma igreja lá, uma igreja histórica, né, uma igreja bíblica lá, e ela foi lá, né, congregar. Só que a sua roupa era bem simples e claramente, pela maneira de vestir e se comportar e até de falar, identificaram que ela era pobre. E o pastor, né, viu ela no culto, não saudou ela como visitante, ficou quietinho. E depois de um tempo, né, ela continuou indo. Esse pastor abordou ela e disse para ela: olha, minha irmã, eu notei que a irmã tem frequentado aqui a nossa comunidade, né, mas tem outras comunidades também no derredor, né, nos arredores da cidade, que a irmã pode se identificar melhor, se encaixar melhor. Esteja orando a Deus se a irmã quer mesmo congregar conosco. E aí aquela irmãzinha orou a Deus, sentiu que ele tratou ela de uma forma estranha, e ela orou ao Senhor, e o Senhor respondeu para ela a oração dizendo: você é metida, hein? Como você é metida. Nem eu consegui entrar naquela igreja. Eu fui posto para fora daquela igreja. E você está querendo se membrar lá? Você está querendo participar dessa comunidade? E aí, passado um tempo, o pastor encontrou essa irmãzinha na feira e perguntou para ela: minha irmã, nunca mais vi você na igreja, né? O que aconteceu? Eu orei, pastor, e Deus me respondeu: você é metida, hein? Nem eu participo, nem eu frequento aquela igreja. Então tem igrejas que colocaram Jesus para fora. São igrejas de homens, não são igrejas de Cristo. E eles inverteram os princípios. E Tiago, né, em sua carta, né, o irmão de Jesus aqui, o irmão do Senhor, ele faz uma crítica dura a esse tipo de conduta na igreja. Então vamos lá. É claro que na época de Tiago, né, muito provavelmente ele frequentava uma sinagoga, né? Ele e João eram membros ali da igreja de Jerusalém, e essa igreja de Jerusalém, né, ele, João e Pedro, eles frequentavam, participavam de sinagogas. Então, o texto de Tiago que quero ler está em Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 9, que diz assim, o subtítulo diz: não fazer acepção de pessoas. O versículo 1 diz: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrardes dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta-te, pois. Mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado, onde ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia,
Tratai as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Isso parece que Tiago estava orientando, né, as igrejas, né, a sinagoga de Jerusalém, e parece que isso não precisa ser aplicado às nossas comunidades, mas precisa sim. Né? Nessa minha caminhada cristã, o Senhor me chamou no ano de 1999 para si, e nessa minha caminhada eu encontrei, por exemplo, um pastor que estava solicitando que eu fizesse o trabalho com publicidade, solicitando que eu fizesse um folheto para aquela comunidade. E ele disse que eu tinha que tomar cuidado com a linguagem e também cuidado com a distribuição desse folheto, porque uma igreja não podia ser constituída de muitos pobres, né? Ele queria dizer ali de uma forma organizadinha que precisava ter ricos e pobres congregando no mesmo lugar para que ela pudesse ter subsistência, mas esse mesmo pastor não prestava contas da arrecadação da igreja e das saídas. Era uma igreja episcopal, ou seja, tinha um líder ali que era soberano, cuidava de tudo, abria igreja, fechava a igreja. Mais para frente descobri que na verdade a igreja era dele, não era de Cristo. E ele estava preocupado em atrair pessoas ricas. Eu lembro de uma vez estava andando com ele também no carro e olhando para um carro do ano e novo, e tinha lá aquele peixinho, né, aquele símbolo cristão coladinho atrás do carro. E ele disse: olha que bênção, ó, né, quando você vê assim, você vê com clareza, olha que bênção, né? Não precisa ser esses peixinhos só em carros velhos, né? Então ele tinha esse foco financeiro, essa mente, né, dessa teoria da prosperidade, e ele buscava no evangelho causa de ganho. Então nós temos isso, infelizmente, em nossas comunidades. Às vezes o pastor recua em disciplinar alguém que é rico, que tem uma grande oferta, um bom dízimo, né, nas igrejas que assim entendem que devem pedir o dízimo, e ele disciplina de uma forma bem suave, ou nem disciplina, com medo de perder a arrecadação daquele irmãozinho. E Tiago está dando uma dura aqui. Paulo também, quando ele escreve sobre a ceia, 1 Coríntios 11, ele está corrigindo exatamente isso. Os ricos vinham, comiam tudo na ceia, porque era um jantar noturno, se embriagavam, e quando chegavam os pobres para ceiar, para participar da Santa Ceia, não tinha mais nada para comer ou beber. E aí o apóstolo Paulo diz que Deus estava punindo eles por fazerem, é claro, né, no contexto, acepção de pessoas, punindo eles, deixando eles doentes, e alguns já tinham morrido, já estavam dormindo no Senhor. Então, claramente, Deus ali punindo e agindo com disciplina sobre um ajuntamento que, ao invés de se ajuntar para a bênção, como diz o Salmo 133, se ajuntava para o mal, atraíam maldição por fazerem acepção de pessoas, ao invés de atraírem a bênção de Deus, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É ali, né, nesse ajuntamento, nessa unidade, é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas lá em 1 Coríntios 11 era o oposto que estava acontecendo, Deus disciplinando, amaldiçoando ali aquelas pessoas com enfermidades e punindo com morte, por estarem fazendo acepção entre pobres e ricos, acepção dos pobres. Então, ter muito cuidado com isso. Essa teoria da prosperidade é apenas uma teoria mentirosa. Nós temos em nossas comunidades homens ricos que são do Senhor, mas a grande maioria são pobres, que o Senhor chamou para si, para glorificar o seu nome, para fazerem que eles sejam ricos pela fé, como escreveu aqui Tiago, irmão do Senhor, nesse trecho que nós lemos. Quero ler também um texto de Provérbios, Salmos, Provérbios 14, 31, que diz assim: oprimir o povo é ultrajar o seu Criador. Depende da versão, diz o pobre. Mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Então, oprimir o povo é ultrajar, é maltratar, é falar mal, é tratar com ultraje o seu Criador. Mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Quer honrar o Senhor?
trate com dignidade, honre os pobres, os carentes, os irmãos em Cristo primeiros, da família da fé primeiro, que são carentes, que são necessitados. Provérbios 22, versículo 2, diz assim: o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. Deus não criou eles diferentes. Deus é o Criador tanto do pobre quanto do rico, e isso eles têm em comum. Então, a Bíblia é muito clara e nos ensina a não fazer acepção de pessoas. Voltando naquela história do rico e do Lázaro, lembre-se que essa história, né, esse relato que Jesus cita, está em Lucas 16, você vai encontrar do 19 em diante, versículo 19 em diante, esse relato desse mendigo coberto de chagas, chamado Lázaro, mas um irmão em Cristo, que estava ali dependendo da ajuda do rico, que não cuidava dele, não o tratava com dignidade, não o honrava, que era um perdido. E a Bíblia diz que Lázaro morreu e os anjos vieram e recolheram ele e levaram para um lugar, para o paraíso, chamado Seio de Abraão. Nós vamos ver isso em escatologia, que lugar é esse. Mas também morreu o rico, e a Bíblia diz que ele foi sepultado e foi ali para a parte baixa, o lugar de tormento ali do Hades, e clamava ao pai Abraão que enviasse o Lázaro para pregar, enviasse alguém dos mortos para pregar para os seus irmãos, porque eles também estavam se perdendo. E Abraão olha para ele e diz: lá tem Moisés e os profetas. Moisés e os profetas já haviam morrido quando Jesus narra essa história. O que Abraão estava dizendo para aquele homem, para o rico, que a Bíblia não revela o nome, estava dizendo: lá tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para salvar, mas também é suficiente para condenar e julgar aqueles que não se entregam a Jesus o Cristo. Letrinha C, 3C, diz assim: Deus tem prazer em nos fazer prósperos, até financeiramente, por sua promessa e pela graça. Isso é muito importante que a gente inculque, que a gente grave em nossa mente. Deus, ele nos faz prósperos por sua promessa e por sua graça, favor imerecido. Tem muita gente que tem um pouquinho a mais aí na vida e pensa que tem um pouquinho a mais porque merece, porque ele é especial, porque Deus o ama mais. Tome cuidado com isso. Você não tem nada a mais do que o outro, porque você merece, é pela graça de Deus, porque Deus é assim gracioso e confiou a você um pouquinho mais para você administrar. Quero ler alguns textos, 2 de Coríntios 9, 8. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Tome cuidado com aqueles que querem te levar para o mérito. Dizer que Deus te abençoa por mérito, conforme o que você faz, ou como você vive, ou quem você é, né, ou o que você semeia. Né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tome cuidado com essas pessoas. Deus abençoa somente pela graça, por um favor imerecido. Nós não merecemos nada da parte de Deus. 2 de Coríntios 9, 8 diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então, primeira afirmação do texto é: Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada, todo favor imerecido seja acrescentado, de uma forma que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Qual o propósito de tudo isso? Para que vocês transbordem, fazendo boas obras, cuidando de pessoas carentes, cuidando de pobres, viúvas e órfãos, que a lei de Moisés, por exemplo, deu tanta ênfase. O Novo Testamento, né, Tiago escreve dizendo que a verdadeira religião é cuidar dos pobres e das viúvas, né, dos órfãos. Então essa é a verdadeira religião. Então
Aqui o texto está dizendo bem claro que Deus, pela graça, vai suprir as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida, para que a gente tenha o suficiente para transbordar e abençoar muitas pessoas. Transbordar em toda boa obra. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31 diz assim: estou seguindo sua apostila, mas não estou lendo todos os textos, tá bom? Mas você tem mais referências que você pode ler e meditar na sua casa, e estou à sua disposição no WhatsApp para esclarecer as suas dúvidas, ou pelo menos estudar junto com você. Romanos 8, 31 e 32 diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Então o apóstolo Paulo diz: que conclusão a gente tem a respeito de tudo que Deus tem feito por nós, a respeito aqui da sua redenção, a respeito aqui no capítulo 8 do seu perdão, do seu perdão que não nos entrega a condenação. E aí ele diz: se Deus é por nós, ele está do nosso lado, ele está ao nosso favor, quem será contra nós? A resposta é ninguém, né? Nada pode ser contra Deus que está ao nosso favor. E aí ele diz: ele nem poupou Jesus, ele entregou Jesus, o seu bem mais precioso, o seu bem de maior valor. Ele entregou Jesus, seu unigênito filho, por mim e por você que nele crê. Como, se ele deu Jesus, não nos dará também juntamente com Cristo? Tem que ter Cristo, né? É juntamente, é agregado a Cristo. Juntamente com Cristo, gratuitamente, eu gosto dessa palavra, gratuitamente, ou seja, sem nada de troca, sem nada de barganha, gratuitamente, pela graça, todas as demais coisas. Então Deus supre as nossas necessidades única e exclusivamente pela graça. Efésios 1:3 diz assim, Efésios 1:3. Tem um pessoal por aí que usa o texto lá do último profeta, né? Último profeta do Velho Testamento, não o último profeta da lei, porque a Bíblia diz que o último profeta da lei, a lei e os profetas duraram até João o Batista, mas o último profeta lá do Velho Testamento, Malaquias, usam para amaldiçoar e pregar maldição até na vida de crente, né? O texto que você deve conhecer lá do capítulo 3 de Malaquias, né? E eles usam para tocar o terror na cabeça do crente e falar que o crente vai ser amaldiçoado se ele não der dinheiro. E esse texto diz o contrário, porque aquele texto é da lei, está debaixo da lei de Moisés, para aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés, ou seja, o povo hebreu que tinha assim a obrigação de dar os dízimos, no plural, e sustentar a tribo de Levi, pobres, viúvas e órfãos, né? Essa era a maneira social do INSS da época. Nós vamos tratar sobre dízimos, se é uma obrigação para a igreja, lei ou graça, na nossa próxima aula. Mas olha esse texto de Efésios 1:3, o que diz sobre mim e você que cremos em Cristo, a igreja de Cristo. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gosto dessa versão que diz no passado. Tem uma versão que diz, né, abençoando. Amém? Mas essa versão eu gosto mais, diz no passado, já nos abençoou. Com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que é onde nós estamos em Cristo Jesus. Então, nós somos abençoados. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou, né? O próprio profeta, né, mercenário Balaão disse isso com clareza: ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Deus nos abençoou. Deus poderia sim lançar maldição sobre nós se ele assim decidisse,
mas nós não estamos mais debaixo da lei. Aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Nós não estamos debaixo da lei. O apóstolo Paulo escreve isso com clareza. Ele diz: nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E debaixo da graça ele nos deu Jesus e juntamente com ele todas as demais coisas. Supre pela graça todas as nossas necessidades em cada área das nossas vidas. Nos abençoou nos lugares celestiais completamente em Cristo Jesus, que é onde nós estamos, em Cristo, no seu corpo. E assim nós podemos transbordar em boas obras. Mesmo nós que somos pobres, sempre temos mais feijão do que é necessário para a nossa comida do nosso dia a dia. Temos sempre o que partilhar, se pouco ou se muito. Depende do Senhor e de sua vontade. Mas o Senhor sempre nos dá, para nós os justos, sempre nos dá um pouco a mais, para a gente poder semear na vida das pessoas, para a gente poder cuidar e ser bênção no reino de Deus. Cuidar de pessoas e ser bênção no reino de Deus. Na sua apostila, agora a gente dá um pulo, a gente vai para o tópico 4. A lei da semeadura. Tópico 4. Essa lei da semeadura, o pessoal de prosperidade, né? Teoria da prosperidade, gosta muito, porque é uma forma de arrecadar cascalho, né? A letrinha A do tópico 4 diz assim: quem semeia em amor no reino, note aí, a motivação tem que ser amor. Quem semeia em amor no reino, investindo na pregação do evangelho e suprindo as necessidades de pessoas, certamente colherá. Então, se a motivação for correta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas se a motivação for correta, é claro que Deus vai fazer multiplicar a sementeira, né? Vai fazer multiplicar na vida daquela pessoa aquilo que ela tem semeado no reino, para patrocinar a pregação do evangelho, vamos dizer assim, né? Ofertado para manutenção da pregação do evangelho e também ofertado ajudando vidas, ajudando pessoas carentes. Sem dúvida, o Senhor vai multiplicar na vida dessa pessoa. 2 Coríntios 9:8, lembrando que se a motivação for amor, não a motivação errada, que nós vamos tratar agora de motivações, daqui a pouco, de motivações erradas. 2 Coríntios 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao 12, está aí na sua apostila, capítulo 9, 6 ao 12, diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Semeia com generosidade, dando. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Ninguém te propõe a ofertar, ou ninguém propõe um valor que você tem que ofertar. Isso não é correto. Você propõe no seu próprio coração, em oração diante do Senhor, buscando direção do Espírito Santo, conforme proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento. Então a motivação tem que ser generosidade, não pode ser por pesar, sentimento de culpa, e nem por constrangimento. Estou constrangido, o camarada está pedindo, vou dar, não. Pois Deus ama o doador. Note, Deus ama aquele que dá com alegria. Ele não semeia querendo recolher, ele não tem essa troca, ele doa, ele dá com alegria. Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, doou, deu seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente é o que semeia. Quem é aquele? Quem é aquele aqui nesse texto? Que oferta a semente é o que semeia. Deus é aquele que nos dá a semente para que a gente possa semear. Ou seja, nada que nós temos procede de nós mesmos. É tudo que Deus tem nos dado pela graça. E pão ao que tem fome. Eu gosto de aplicar esse texto da seguinte forma:
Deus te dá e me dá semente. Para que serve semente? Para semear, abençoar o reino, abençoar pessoas. Mas ele também dá pão ao que tem fome. Eu tenho fome, você tem fome. Ele supra as necessidades, as nossas necessidades. Ele dá pão para comer. Ele dá pão. Ele não só dá pão, também dá semente. E também não dá só semente, ele dá pão. Então o pão é para comer, a semente para semear. Ainda que você tenha pouca semente, você vai ter semente para semear e vai ter pão para comer. Também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, eram os pobres aqui, passando necessidade em Jerusalém, esses são os santos aqui, mas semelhantemente provendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Então o ato de semear também é louvor e gratidão a Deus. E toma cuidado, não come a semente, come o pão. Come aquela parte que Deus tem dado para você usufruir. Deus é bom, é gracioso, tem te dado. Mas Ele sempre tem te dado semente. A semente é para semear, é para ajudar pessoas, é para manutenção da pregação do Evangelho. Faça isso, não coma semente. Eclesiastes 11:1 é outra citação aí. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 11:1 diz assim: distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta, né? Depende da versão, diz lança o teu pão sobre as águas. Por que lança o teu pão sobre as águas, né? Estranho, né? Eu lembro de um irmão que pregou que você jogava e a correnteza trazia de volta. Não, não traz. Se você interpretar esse texto como lançar pão, né, trigo aí, semente, né, sobre um rio, né, vamos pensar num pão, um pão francês, jogar ele no rio, ele vai embora e a correnteza não te traz de volta, vai para o mar, né. Aqui a aplicação era porque na Mesopotâmia o território alagava. E se você lançasse a semente, né, lançasse trigo, teu pão, né, trigo faz pão, lançasse ali o trigo sobre as águas, quando essas águas baixassem, esse trigo iria germinar e voltar a produzir mais trigo, então você receberia de volta esse pão. Essa é a analogia desse texto. E qual é a aplicação desse texto? O começo do texto. Distribua com generosidade o teu pão. Partilhe aquilo que Deus tem te dado. Essa é a mensagem do Evangelho. Partilhar. Essa é a expressão bíblica de generosidade. Partilhe aquilo que Deus tem te dado. Você vai encontrar prazer e alegria no Espírito Santo em partilhar aquilo que Deus tem te dado. Quando você dividir com muitas pessoas e cada vez mais você vai partilhando com pessoas diferentes. É claro que você tem que ser simples como uma pomba, como ensinam as escrituras, mas também prudente como uma serpente. Tome cuidado ao distribuir. Né? Eu lembro de um pastor que disse, olha, eu dou dinheiro mesmo em semáforo, porque ele vai fazer o que ele quiser ali com aquele dinheiro, eu estou fazendo minha parte. Não está fazendo sua parte, depende do município, é até proibido por lei. E você dá esse dinheiro ali no semáforo e ele vai usar drogas. Você faz mal para aquela vida. Você não faz bem. Então tem que estrategicamente orar ao Senhor, pedir ao Senhor que te dê orientação. Mas sem dúvida tem uma família aí perto da sua casa, ou de alguém que você conhece, ou por alguém que você conhece, que você pode ir lá levar comida, você pode pagar a conta de energia, a conta de água, e ajudar a cuidar de vidas que estão passando por dificuldades, e sempre vai ter irmãos em Cristo primeiro, os da família da fé primeiro, como afirmam as escrituras, mas também os de fora posteriormente, em seguida, né? Então vamos sim entender esse texto, vamos distribuir com generosidade o nosso pão,
Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17 diz assim: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Deixa eu procurar aqui uma outra versão. Vamos abrir aqui no Almeida. Abrir aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Provérbios 19, 17. Diz assim: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. E Ele nos devolve o bem que fazemos. Então, claramente, esse texto está dizendo que quando você abençoa a vida de um pobre, é claro, repito, né, semear sempre tem que ter a motivação correta, que é dar sem esperar receber, dar generosamente, dar em amor, compadecer-se da outra vida, não esperar, estou semeando nessa vida aqui para eu colher. Vai se lascar, né? Deus não é assim. Deus não vai estimular esse tipo de atitude egoísta. Deus quer que a gente tenha um coração quebrantado, um coração semelhante ao dele, que dá pela graça, que dá generosamente. E aquele que trata bem os pobres, que supra a necessidade dos pobres, que distribui aos pobres. A Bíblia está dizendo que ele empresta a Deus. Sem dúvida nenhuma, o caráter de Deus não permite que ele fique devendo a alguém, e por isso o texto diz que ele recompensará regiamente, porque ele é aquele que sonda as motivações do coração. Letrinha B, 4b, diz assim na sua apostila: em todo tempo devemos semear, até mesmo em momentos de escassez. É muito comum crentes começarem a comer a semente no momento de escassez. E se ele tiver carnal, influenciado pela avareza, por exemplo, ou pela ganância, ele sempre vai achar que tem pouco e não pode partilhar. É um perigo. Até nos momentos de escassez, Deus tem confiado semente na tua mão, sementes na tua mão, e você deve partilhar essa. Eu quero ler alguns textos. Marcos, Evangelho de Marcos, Marcos, capítulo 12, versículo 42 ao 44, diz assim: foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre, e portanto de bem pouco valor. E chamado para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais ofertantes. E ali tinha gente dando ouro, né? Portanto, todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, de tudo quanto possuía, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É claro que esse texto bíblico, Jesus está aplicando, dizendo que não é pelo volume, né, que a gente de fato expressa a nossa generosidade. Não é tendo bastante para dar que de fato somos generosas. Essa mulher, essa viúva pobre, foi muito generosa com muito pouquinho, que era tudo que ela tinha. Alguns dizem: olha, esse texto está ensinando a dar tudo que tem que dar tudo que tem para ser crente. Não, não é assim que o texto bíblico está ensinando. Nem Jesus, nem seus apóstolos deram tudo que tinham, né, durante o seu ministério. Não é assim, né? Você vai poder usar para o seu sustento, vai poder administrar ali como um mordomo fiel, mas sempre vai ter o que dar, mesmo numa condição de escassez, mesmo numa condição de pobreza. Você vai ter condições de dar, de partilhar. Ainda que tenha um saco de feijão pela metade na sua casa, você consegue dividir aí metade dessa metade, né? Um quarto desse saco de feijão e partilhar com seu vizinho, para que ele também tenha sustento. 1 Coríntios 16, 1 e 2, diz assim: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também
da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda. Ou seja, separe no primeiro dia da semana, domingo, o que puder e de acordo com a sua renda. O que é de acordo com a sua renda? Compatível com a renda. Aquele que ganha mais, dá mais. Aquele que ganha menos, dá menos. Se você é um profissional autônomo ou tem uma empresa, como eu, por exemplo, então tem meses que a gente ganha mais. Então é meses que nós podemos dar mais. Mas tem meses que nós ganhamos menos. Mas nós temos então que dar menos, conforme a sua renda. E guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo aqui pedindo que eles fizessem de antemão, separassem de antemão essa oferta e que não fizesse coleta diante dele, na presença dele, quando ele chegasse. Porque aqui tinha um problema entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. Eles não queriam ajudar o apóstolo Paulo no seu ministério, então eu penso que até Paulo está preocupado aqui e não quer que eles entendam que Paulo quer fazer uso desse dinheiro para fins pessoais. Paulo, durante o seu ministério aqui, né, na igreja de Corinto, não quer dizer durante todo o tempo, mas aqui, quando ele ministrava nessa igreja, ele tecia tendas para vendê-las e sustentar o seu ministério e também aqueles que estavam trabalhando com ele ali, servindo a Deus na igreja de Corinto. Mas aqui bem claro que a contribuição tem que ser proporcional conforme a renda. O mês que você está passando momento de escassez, você deve sim semear. Tem pouca semente, mas não coma ela. Semeie, ajude as pessoas. Letrinha C, 4C, diz assim: a motivação deve ser correta. Nem a ganância, nem a avareza podem nos orientar. Devemos dar por gratidão. Quero ler um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35 diz assim: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando das palavras do próprio Senhor: é mais bem-aventurado dar do que receber. Cuidado que, torceram um pouquinho esse texto, e dizem assim: é dando que se recebe. Essa frase, é dando que se recebe, cria na mente humana a relação de troca. Eu quero dar para eu receber. E aqui está dizendo o oposto, está dizendo assim: feliz é aquele. É mais bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Ou seja, é feliz aquele que pode dar, é feliz aquele que pode repartir, é feliz aquele que pode abençoar pessoas. É isso que o texto está dizendo. E nessa versão gostei muito, diz assim, quero ler de novo, ó. Por meio de todas as minhas realizações, as minhas atitudes, no meu dia a dia, tenho-vos mostrado que mediante trabalho árduo, ele está dizendo, eu trabalho duro. Então, é uma evidência do caráter cristão que ele seja trabalhador. O preguiçoso não tem evidência de caráter cristão. A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, ele tinha dedicação no trabalho. E ele diz, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor: é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, devemos cooperar com os necessitados. Como? Trabalhando duro, podendo ali, por meio do nosso trabalho, receber o nosso salário. E lembrando que até o nosso trabalho foi dado por Deus, é pela graça. E com esse dinheiro, com esse ganha-pão, nós então abençoamos a nossa família, protegemos a nossa família, mas também cuidamos das pessoas que Deus tem colocado ao redor, ou na nossa caminhada, ao redor das nossas vidas, ou na nossa caminhada. Na letrinha C, quando está dizendo aí sobre a motivação, tem que ser dado com a motivação correta, eu quero trabalhar com você, ou pensar aqui, expandir um pouco mais esse subtópico, e pensar que esses camaradas, esses religiosos, eles exploram
pelo menos 4 áreas: a avareza, a ganância, o medo e a culpa. Essas 4 áreas são os 4 pilares, desses religiosos para poder enganar as pessoas e com isso arrecadar dinheiro, porque eles têm no evangelho causa de ganho. Então, como dá para trabalhar aí de forma religiosa, manipular pessoas pela avareza? Você diz que 10% é do Senhor e os outros 90% é dela. Isso é uma mentira. Não é bíblico isso. E aí você fala para ela que se ela não der os 10%, ela vai gastar com farmácia, o carro vai quebrar, né? Ela vai ter problemas financeiros e com isso ela vai gastar mais do que os 10%. Ela é avarenta, ela ama o dinheirinho dela, ela se apegou aos 90% que ela acha que é dela, mas a gente já viu que tudo pertence ao Senhor, os 100% pertence ao Senhor. E aí ela prefere dar os 10% do que perder parte do 90% que é dela. Isso é a avareza. Também é possível mexer com o ganancioso. Às vezes pela avareza não dá para mexer com o camarada, né? Você vai falar para ele que ele vai perder alguma coisa e diz, ó, eu já financeiramente estou com pouca grana mesmo, né? Você não vai conseguir mexer com ele, né? Você não, misericórdia, né? Esses religiosos não vão conseguir mexer com ele mediante a avareza. Então mexem com relação à ganância. E aí estimula, ó, se você dá, Deus vai multiplicar, vezes 10, vezes 30, vezes 100, como alguns falam. E aí você mexe com a ganância, o bichinho da ganância, que é pecado também. Assim como a avareza é idolatria, amor ao dinheiro, a ganância também é idolatria. Também amor ao dinheiro, também é pecado. E vai fazer com que ele oferte esperando receber. São pessoas assim que gostam da frase, é dando que se recebe. Né? Vou semear para Deus multiplicar na minha vida. Né? E são pessoas que têm essa mentalidade, né, mundanizada aí, dessa falsa teologia da prosperidade. Também tem como manipular pelo medo. Se não deu certo pela avareza, nem deu certo pela ganância, bote medo. E aí o medo é, você vai ficar doente, você vai gastar com farmácia, seu carro vai quebrar, sua empresa não vai bem, né? O medo. E aí você, para poder botar o medo bem feroz mesmo, você lê Malaquias e dá uma ênfase com maldição sois amaldiçoados. Olha, Deus fechou as janelas dos céus. E aí bota o medo no camarada da maldição e ele dá por medo. Então um dá por avareza, porque prefere perder 10 do que perder os 90%. Outro dá porque quer ganhar mais, tem ganância, quer mais, quer mais. Outro dá por medo, medo da maldição. E também tem um jeitão de você manipular, né? Esses malditos religiosos também manipulam, desculpe o você aí, né? De manipular que eles usam, que é a culpa. Você começa a trabalhar ali com uma pessoa que tem bastante, você diz, olha, você come do bom e do melhor, você tem de tudo, você come picanha, e tem gente passando fome por aí. Olha, e mostra países pobres da África e dá essa ênfase ali. Tem alguns missionários que fazem isso, né? Expõe a miséria do país lá de fora, onde ele está fazendo missão. E às vezes esses caras são ecumênicos, não pregam o evangelho. Eu sou a favor dos verdadeiros missionários em campo, porque o Senhor nos deu essa ordem de ir para todo mundo pregar o evangelho. Mas tem alguns aí que é meio de vida, né? Eles são adeptos de uma falsa religião cristã institucional, e com isso são ecumênicos, se envolvem com outras religiões, né? Acreditam que o Deus do Alá é o mesmo, o Deus chamado Alá é o mesmo Deus que chamamos de Javé, que é pai de Jesus Cristo, né? Eles se confundem muito e eles usam essa área do medo, da culpa, corrijo, mostrando que você tem condições, que você vive bem e que tem pessoas por aí passando necessidade, e aí você acaba dando por culpa. Você acaba dando dinheiro por culpa. Que a motivação nossa não seja a avareza, não seja a ganância, não seja o medo e não seja a culpa. Seja a generosidade. Que a gente ame partilhar. Que a gente dê em amor.
sem esperar receber nada em troca. Dê com o coração grato, que a gente assim seja, que a gente assim faça. Quero ler mais um texto contigo, Tiago, capítulo 4, Tiago 4, do 1 ao 3, diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Porém, não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Então, o Tiago está trabalhando aqui pessoas que são gananciosas, invejosas, motivadas de forma errada e que buscam, lutam, brigam, né? Criam contendas entre irmãos por causa do dinheiro, por causa da ganância. Gente que explora o trabalhador. Ai daquele, a Bíblia diz, que não paga o justo dinheiro para o trabalhador. Ai daquele. Tem que pagar de forma justa o trabalhador. Seja o pedreiro, o pintor que vai na sua casa, você tem que pagar de forma justa. Tem gente que abusa do trabalhador quando ele está em condições precárias. O orçamento dele era R$1.000, fecha por 250 e fica feliz com isso. Esse trabalhador trabalha uma semana ali por R$250, o que ele ganharia num dia. Um pedreiro, por exemplo. E ele fica feliz. Consegui barato. Não, você conseguiu explorar. Ai de você, ganancioso, que no meio de brigas e contendas pensa ter vantagem alguma, e que quando ora e pede para esbanjar, pede para gastar consigo mesmo. Não estou dizendo que você tem que pagar o dobro do valor do serviço, não é isso. Mas pagar o que é justo, negociar claramente, pagar o que é justo, sem explorar, sem abusar de pessoas, e com isso sim glorificar a Deus por meio dos frutos da vossa justiça. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13. Diz assim: nenhum servo pode devotar-se a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. Então aqui bem claro que a gente tem que tomar cuidado, porque o dinheiro pode se tornar um Deus. Ele meio que cria a vida e começa a nos influenciar. Seja pela ganância, seja pela avareza, ele começa a nos influenciar. Então nós temos que tomar cuidado, nós não podemos servir ao dinheiro, nós temos que servir ao Senhor e ser completamente libertos da condição do domínio desse falso Deus chamado Mamon. 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10 assim: nem ladrões, nem avarentos, bem claro, ó, nem avarentos, nem viciados em álcool, em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus, né? Só uma listinha aí da condição, né, ou manifestação daquele que é viciado no pecado, da incredulidade. O incrédulo são manifestações do incrédulo. E uma das manifestações aqui, bem claro que é o contexto que nós estamos tratando, os avarentos, aqueles que têm amor ao dinheiro, não herdarão o reino dos céus. Então, permita que o Senhor trabalhe na sua vida, para que você tenha sempre amor em ser generoso, amor em partilhar com aqueles que estão necessitados e também sempre semeiem vidas e na pregação do Evangelho. Cuidado também com o assistencialismo. Tem gente que quer dar coisas, só dar coisas e espera que assim agradam a Deus. Tem igrejas aí com esse tipo de foco, assistencialismo. Dão marmitas para os pobres nas ruas.
mas não pregam o Evangelho. A missão da igreja consiste em pregar o Evangelho, é a missão principal, inicial, e também dar essa marmita e também suprir as necessidades dos pobres. Cuidado com o assistencialismo. Não deixe com que a sua religiosidade, a sua expressão de religiosidade fique tão amarrada a partilhar coisas e negue a sua fé, que tem que ser partilhada também. Partilhe também a tua fé. Pregue o Evangelho. Anuncie Cristo, anuncie a graça de Deus em meio às famílias aí que estão vivendo em situações difíceis, que precisam da sua ajuda financeira, mas também precisam de Jesus, para que não tenham mais ausência de Deus. Lembra-se disso? Miséria é a ausência de Deus, para que não falte mais Deus nesta casa. Pregue o Evangelho. Queridos, concluímos aqui a nossa segunda aula. Deus os abençoe. Amém.